Você sente que poderia fazer muito mais, mas algo invisível sempre te puxa de volta para o mesmo lugar. Você promete que vai mudar, mas quando percebe, está repetindo os mesmos hábitos, os mesmos erros, a mesma estagnação. A primeira coisa que precisa entender é que o verdadeiro inimigo da disciplina não é a preguiça, é o conforto. O conforto é silencioso. Ele não grita, não ameaça, não impõe. Ele convida. Ele diz: você merece descansar só mais um pouco. Ele diz: depois você faz. Ele sussurra no seu ouvido como um velho amigo que sempre tem uma desculpa para te dar. A mente humana foi moldada ao longo de milhares de anos para buscar conforto. Nossos ancestrais viviam em constante estado de alerta, fome e risco. Quando encontravam um abrigo, um alimento ou um momento de descanso, o cérebro registrava aquilo como vitória, e a recompensa era química, dopamina, serotonina, alívio. O problema é que hoje esse abrigo se tornou uma armadilha. O conforto fácil da vida moderna, com comida a poucos passos, entretenimento em um toque de dedo e distração a qualquer momento, transformou o que era uma necessidade de sobrevivência em um vício paralisante. Você não falha porque é fraco, você falha porque está cercado por um ambiente que facilita a fuga do desconforto o tempo inteiro. O cérebro, treinado para evitar dor e buscar prazer, vai sempre escolher o caminho mais fácil. E esse é o terreno fértil para o segundo rosto do inimigo, a autossabotagem disfarçada de autoproteção. Você diz que vai treinar, mas sente um incômodo e decide descansar. Você planeja estudar, mas diz que está muito cansado hoje. Você se convence de que está se respeitando, mas na verdade está se rendendo. Os estoicos já diziam: aquilo que é difícil treina o espírito. Eles sabiam que a disciplina é construída exatamente no momento em que o corpo pede conforto e a mente escolhe o esforço. Para os antigos, o desconforto não era um obstáculo, era um portal. Cada vez que você resiste ao impulso de se entregar ao prazer imediato, está criando pequenas rachaduras na prisão do conforto. E nessas rachaduras começa a entrar a luz da transformação. Mas o inimigo é esperto, ele se disfarça de autocompaixão. Ele usa a linguagem da bondade para manter você preso. Você tem que se perdoar, você tem que se aceitar como é. Sim, o perdão e a aceitação são essenciais, mas quando são usados como desculpa para a inércia, eles se tornam correntes douradas que mantêm você preso ao mesmo lugar. A verdadeira compaixão é se dar o desconforto necessário para se tornar quem você pode ser. É dizer não para o prazer de agora para construir o respeito próprio de amanhã. Olha ao seu redor. Tudo está sendo construído para evitar o esforço. Aplicativos entregam tudo na sua porta. Vídeos curtos garantem dopamina instantânea. As redes sociais oferecem validação rápida, sem mérito, sem suor, sem conquista real. E quanto mais você mergulha nesse ciclo, mais difícil fica escolher o caminho duro. Porque o caminho duro exige uma coisa que o conforto nunca vai te dar: presença. Quando você está presente, você sente. E sentir dói. Sentir exige consciência, e a consciência exige decisão. Estar presente é olhar para si mesmo com honestidade brutal e perceber que ninguém vai te salvar, que nenhum vídeo motivacional vai mudar sua vida se você continuar escolhendo o caminho fácil. Que a transformação não é um momento de inspiração, mas uma série contínua de atos pequenos, difíceis e solitários. Os samurais treinavam sobre frio, dor e silêncio. Eles sabiam que a disciplina nasce do desconforto. Miyamoto Musashi, o mais temido entre eles, dizia que o caminho do guerreiro é o caminho da aceitação do desconforto como ferramenta de crescimento. Ele dormia no chão, evitava luxos, tinha poucos objetos. Sua vida era um treino constante para que a mente dominasse o corpo, não o contrário. E esse é o segredo que o conforto moderno tenta esconder de você, que a sua força está no sacrifício, que a sua liberdade começa onde termina a sua zona de conforto. Que ninguém que vive buscando alívio vai construir algo que vale a pena. Você não precisa ser cruel consigo mesmo, mas precisa ser implacável com o que te enfraquece. E tudo que parece fácil demais, tudo que parece prazeroso demais, tudo que te acalma demais, enquanto te afasta do que você sabe que deveria estar fazendo, é um inimigo. Um inimigo invisível,
mais real. Ele não te ataca de frente. Ele apenas oferece uma almofada, um sofá, um motivo para desistir, só hoje, só mais uma vez. Você precisa se lembrar todos os dias. A dor do agora é o preço da honra depois. O desconforto de hoje é a raiz da sua transformação. Enquanto você fugir da dor, estará fugindo de si mesmo. Mas quando você abraça a dificuldade, você não só constrói disciplina, você se reencontra com sua essência mais forte, mais viva e mais livre. Você acorda com um plano. Vai fazer tudo certo. Vai seguir o cronograma, manter o foco, resistir às distrações. Mas, antes de perceber, já pegou o celular, já respondeu mensagens que não eram urgentes, já viu um vídeo, depois outro. Quando se dá conta, parte do dia já foi. A mente parece um campo de batalha onde 1000 vozes disputam sua atenção, e no meio desse caos, a disciplina morre. O segundo inimigo invisível da disciplina é esse ruído mental constante. É o excesso de pensamentos, estímulos, desejos, alertas. Sua mente se tornou como uma casa cheia de visitantes barulhentos, todos exigindo algo de você. Cada notificação, cada pensamento, cada ideia solta entra sem bater na porta, se instala e rouba sua energia. A falta de disciplina não é sempre resultado de preguiça ou má vontade. Muitas vezes é apenas o sintoma de uma mente congestionada. Sem clareza, não há direção. E sem direção, qualquer distração parece aceitável. A ansiedade nasce exatamente aí, na ausência de foco. Quando você não tem uma âncora, qualquer vento te leva. Você começa uma tarefa e pensa em outra. Inicia um projeto e logo sente que devia estar fazendo outra coisa. O cérebro pula de uma preocupação para a próxima, como se estivesse constantemente fugindo do agora. E o presente se torna um lugar impossível de habitar. Em antigas tradições orientais, a mente é comparada a um macaco bêbado, inquieto, descontrolado, imprevisível. Por isso, o primeiro passo para dominar a disciplina é aprender a acalmar esse macaco, não com força bruta, mas com presença. E a presença nasce do silêncio. Em várias culturas milenares, o silêncio não é ausência de som, mas presença de atenção. É quando você observa o que está sentindo sem fugir, sem julgar, sem tentar mudar. Apenas observa. A meditação, nesse contexto, não é uma prática esotérica, é uma técnica de guerra. Os monges sabiam disso, os samurais sabiam disso. O silêncio era parte do treinamento, porque no silêncio você se encontra, e ao se encontrar, você recupera o comando. Você para de reagir e começa a escolher. A disciplina não se sustenta na força de vontade, mas na capacidade de perceber o que está acontecendo dentro de você no momento em que acontece. Você não precisa se sentar por 1 hora em posição de lótus, mas precisa, todos os dias, calar o mundo lá fora por alguns minutos e ouvir o que está se passando aqui dentro. Porque o que sabota a sua disciplina muitas vezes não é algo externo. É uma inquietação interna não resolvida. É uma ansiedade que você ignora, uma preocupação que você tenta abafar com distrações. Mas elas voltam, sempre voltam, até que você pare, olhe para elas e diga: agora eu estou aqui. A mente só pode servir a disciplina quando está em paz. E a paz não é ausência de problemas, é presença de clareza. Saber o que você quer, saber por que você quer, saber o que precisa ser feito. Quando você acorda e já sabe o que precisa fazer, e já decidiu o que vai fazer, e já eliminou as opções que te tiram do caminho, o caos perde força. E aí, a disciplina deixa de ser um esforço constante, ela se transforma em um ritmo. Mas esse ritmo só nasce depois de uma luta interna, porque o cérebro, acostumado a pular de um estímulo para o outro, vai resistir, vai pedir movimento, novidade, prazer rápido. Vai te empurrar para qualquer coisa que evite o tédio, porque o tédio é desconfortável. E onde há desconforto, há oportunidade de crescimento. Você só vai dominar sua mente quando parar de fugir do tédio e aprender a habitá-lo, a suportar o vazio entre os estímulos, a resistir à necessidade de estar sempre entretido. Os grandes mestres entendiam isso. Eles treinavam a mente como se treina um músculo, todos os dias um pouco, todos os dias em silêncio. Eles sabiam que o poder não está na força explosiva de um momento de motivação,
mas na repetição paciente do autocontrole. E o autocontrole nasce da atenção plena. Quando você está inteiro em cada ato, por mais simples que seja, você está treinando disciplina. Quando você come com atenção, anda com atenção, respira com atenção, você está fortalecendo a mente contra o caos. A maioria das pessoas quer resultados sem querer transformar o próprio ritmo mental. Mas, sem isso, toda disciplina será instável. Você pode até conseguir agir por uma semana, por um mês, mas em algum momento, a mente vai te puxar de volta para o redemoinho. E se você não tiver raízes profundas, vai ser levado. Por isso, o segundo passo da verdadeira disciplina é construir essas raízes, criar momentos diários de silêncio, reduzir os estímulos, treinar o foco como quem treina um guerreiro, com paciência, firmeza e repetição. E, acima de tudo, aprender a distinguir o que é urgente do que é essencial. Porque o mundo vai sempre te empurrar para aquilo que grita mais alto. Mas nem tudo que grita merece a sua atenção. Às vezes, o que mais importa é o que permanece em silêncio, esperando que você ouça. A disciplina começa quando você aprende a proteger sua atenção. Porque a atenção é a porta de entrada da sua vida. Tudo que entra por ela molda quem você se torna. E se você não escolher o que entra, alguém vai escolher por você. E esse alguém pode não querer que você seja disciplinado. Pode querer apenas que você consuma, reaja, se distraia e continue fraco. Mas quando você decide que vai viver com atenção, tudo muda. As decisões ficam mais simples, os pensamentos ficam mais leves. A mente se torna um espaço de comando, não de confusão. E aí, a disciplina floresce naturalmente, porque não há mais tantas vozes te puxando em direções opostas. Há apenas você, presente, consciente, em silêncio. E no silêncio, você recupera o poder que o caos havia roubado. Você pode ter força de vontade, pode ter metas claras, pode até ter uma mente focada. Mas se estiver cercado por pessoas e ambientes que enfraquecem sua disciplina, vai cair. Vai cair sem perceber. Porque o terceiro inimigo invisível da disciplina está do lado de fora, nas influências que te cercam. E quanto mais você ignora esse inimigo, mais ele atua nas sombras. As pessoas com quem você convive moldam seu comportamento mais do que você imagina. Se você está cercado por quem reclama o tempo inteiro, você começa a ver o mundo como um problema. Se está cercado por quem ri da disciplina, que zomba de quem tenta melhorar, que banaliza o esforço, você começa a duvidar de si mesmo. Você começa a se ajustar ao grupo. Não porque quer, mas porque o cérebro humano é programado para buscar aceitação. Pertencer é uma necessidade biológica, e para pertencer, muitas vezes você se sabota. A cultura atual é um campo minado para quem quer desenvolver disciplina. A todo momento, somos bombardeados por mensagens que dizem: relaxa, a vida é curta, se aceite como é, você não precisa provar nada. Na superfície, essas frases parecem gentis, mas em excesso, elas alimentam a estagnação. Você começa a acreditar que se disciplinar é um ato de repressão, que buscar evolução é vaidade, que lutar contra suas fraquezas é ser duro demais consigo mesmo. E assim, você se acomoda num mundo que recompensa quem não faz esforço. O ambiente também fala. A forma como sua casa está organizada, os sons que você escuta, os objetos que te cercam, tudo isso comunica mensagens sutis à sua mente. Um lugar caótico alimenta uma mente caótica. Um ambiente preguiçoso alimenta hábitos preguiçosos. Se tudo ao seu redor facilita a fuga, o prazer imediato, a distração, você está lutando contra uma corrente invisível todos os dias. E essa luta silenciosa cobra um preço. O cansaço de nadar contra o fluxo sem perceber de onde vem a resistência. Em tradições antigas, como o caminho do samurai ou a vida monástica, o ambiente era parte do treinamento. O silêncio, a ordem, a repetição dos gestos, tudo era pensado para proteger a disciplina. Não existia espaço para o supérfluo. Tudo que não servia ao propósito era eliminado, porque eles sabiam que a mente é moldada pelo espaço, e quando o espaço é limpo, a intenção floresce. Você precisa aprender a se blindar, não apenas fisicamente, mas energeticamente.
Precisa proteger seu tempo, sua atenção, sua energia. Precisa limitar o acesso de pessoas que te drenam, que zombam dos seus objetivos, que vivem em piloto automático e querem que você faça o mesmo. Não se trata de se achar melhor do que ninguém. Se trata de reconhecer que sua disciplina é frágil e que precisa ser protegida até que se fortaleça. E aqui entra um ponto crucial. Você precisa construir rituais. Pequenos gestos repetidos todos os dias que funcionam como âncoras em meio ao caos. Pode ser acordar no mesmo horário, pode ser arrumar sua cama com atenção, pode ser começar o dia lendo algo que eleve sua mente. Esses rituais criam uma estrutura, e estrutura é o que a disciplina mais precisa. Sem estrutura, a mente se dispersa. Sem estrutura, o corpo volta para os velhos hábitos. Sem estrutura, a disciplina se torna um esforço esporádico e instável. Os monges budistas, por exemplo, seguem uma rotina rigorosa, não porque sejam obrigados, mas porque sabem que a liberdade verdadeira nasce da repetição consciente. Cada ato, por mais simples, é feito com intenção. E é essa intenção que constrói a presença, e a presença que sustenta a disciplina. Você também precisa aprender a selecionar suas fontes de informação. O que você assiste, ouve, lê, tudo isso alimenta sua mente. Se você consome conteúdos que glorificam o prazer, o conforto, o hedonismo vazio, você vai enfraquecer por dentro. Mas se você escolhe conteúdos que te desafiam, que te elevam, que te lembram do que você pode ser, sua disciplina vai encontrar alimento. Porque a disciplina é como uma chama. Se você deixar em um lugar exposto ao vento da cultura, das opiniões alheias, das distrações modernas, ela vai apagar. Mas se você criar um espaço protegido onde ela possa crescer, ela se torna um fogo que ilumina o caminho. E esse fogo começa com escolhas simples. Quem você escuta, com quem você anda, o que você permite entrar na sua mente. Talvez você precise se afastar. Talvez precise dizer não para convites que te afastam da sua meta. Talvez precise passar um tempo sozinho. E isso vai doer, porque vai parecer que você está perdendo conexões. Mas, na verdade, está criando espaço para conexões verdadeiras. Conexões com pessoas que te empurram para cima, que respeitam seu processo, que compreendem sua busca por disciplina como um ato de coragem. O mundo vai tentar te puxar de volta. Vai te chamar de radical. Vai dizer que você está exagerando. Mas não existe evolução verdadeira sem ruptura. Não se cresce dentro de um ambiente que te afasta do crescimento. Você vai precisar fazer escolhas duras. Vai precisar deixar pessoas para trás. Vai precisar fechar portas que sempre estiveram abertas. Mas em troca, vai abrir uma porta maior, a da sua própria força. A disciplina não se impõe ao mundo. Ela se protege do mundo até estar forte o suficiente para influenciá-lo. Por isso, nesse momento, o mais sábio que você pode fazer não é tentar convencer ninguém, é construir seu próprio templo interno, um espaço dentro de você que ninguém pode invadir. Um lugar onde sua intenção é clara, seu propósito é firme e sua energia está preservada. Esse é o segredo que os mestres antigos sempre souberam. O ambiente molda o guerreiro tanto quanto a espada. E se você não moldar o seu ambiente, ele vai moldar você. A pergunta é, você quer ser forjado pela disciplina ou moldado pela distração? Você pode eliminar o conforto excessivo, silenciar a mente e se afastar das más influências. Mas se não tiver um propósito claro, sua disciplina vai enfraquecer com o tempo. Porque disciplina sem direção é como um remar sem saber para onde. Você até avança, mas se cansa rápido. E é aí que entra o inimigo mais invisível e mais perigoso de todos, a ausência de sentido. A falta de propósito é um veneno silencioso. Ela não causa dor imediata, mas corrói a alma aos poucos. É ela que faz você acordar sem vontade, que faz seus hábitos parecerem inúteis, que faz qualquer esforço parecer pesado demais. Quando não há um porquê forte, o como se torna insuportável. E a disciplina sem um motivo verdadeiro vira uma prisão. Você faz por obrigação. E tudo que é feito por obrigação está condenado a falhar, cedo ou tarde. Os grandes mestres da disciplina não eram assim porque gostavam de sofrer. Eles não eram frios nem insensíveis.
Eles apenas haviam encontrado um motivo tão forte, tão claro, que o sacrifício deixava de ser sofrimento e se tornava honra. Os samurais tinham o Bushido, o código do guerreiro. Os estoicos tinham o Logos, a razão cósmica. Os monges tinham o Dharma, o dever espiritual. Todos eles sabiam exatamente por que faziam o que faziam. E esse porquê o sustentava nas madrugadas frias, nos treinos exaustivos, nas renúncias silenciosas. Você não precisa de um propósito épico, não precisa salvar o mundo, mas precisa de algo que te mova, que te conecte com algo maior do que a sua preguiça. Precisa saber para quem ou para que você está construindo essa força. Pode ser sua família, sua missão, sua fé, sua versão futura. Pode ser o desejo profundo de se tornar alguém que você respeita. Não importa o tamanho, importa a verdade. Porque quando o propósito é verdadeiro, ele se torna uma chama que não apaga. E o caminho para descobrir esse propósito não está lá fora. Não está em livros, nem vídeos, nem cursos. Está no silêncio. Está na escuta profunda de si mesmo. No momento em que você cala todas as outras vozes e pergunta: o que realmente importa? O que eu não posso mais adiar? O que faz minha vida valer a pena mesmo nos dias difíceis? A resposta não vem de uma vez. Ela vem em partes, em fragmentos. Mas cada vez que você se pergunta com sinceridade, algo dentro de você se alinha. E quando há alinhamento interno, a disciplina deixa de ser forçada. Ela se torna natural. Porque você não está mais lutando contra si mesmo. Você está lutando por algo que faz sentido. Sem esse sentido, qualquer técnica vai falhar. Você pode seguir todos os métodos, copiar as rotinas dos mais disciplinados, usar os aplicativos mais eficientes. Mas se não tiver um porquê que te sustente, tudo desmorona quando vier o primeiro dia difícil. E ele virá. Sempre vem. O dia em que você não dormiu bem, o dia em que algo deu errado, o dia em que a motivação desaparece. E nesses dias, só sobrevive quem sabe por que está fazendo o que faz. Por isso, a disciplina verdadeira é silenciosa. Não precisa provar nada, não precisa mostrar, não precisa ser reconhecida, porque ela está enraizada em algo interno. E tudo que é interno é mais difícil de destruir. Você pode perder o foco por um momento, pode falhar uma vez ou outra, mas quando tem um propósito firme, sempre volta, sempre se reconecta, porque há uma força te puxando de volta para o caminho. Você começa a perceber que não precisa mais de motivação, porque a motivação é instável, ela vem e vai, mas o propósito é constante. Ele não precisa te animar, ele apenas existe, e existir é suficiente. Ele te lembra, todos os dias, que a sua vida vale o esforço, que você não está aqui apenas para sobreviver, está aqui para se tornar. E quando você entende isso, até o sofrimento muda de cor, a dor ganha sentido, o sacrifício se transforma em honra. Você começa a ver beleza na renúncia, começa a se orgulhar dos momentos em que escolheu o difícil, começa a respeitar a si mesmo de uma forma que ninguém de fora poderia oferecer. E esse respeito próprio é o verdadeiro combustível da disciplina. Você não precisa mais ser perfeito, só precisa ser fiel. Fiel ao que você sabe que é certo, fiel ao que você prometeu quando estava lúcido, fiel à versão de si mesmo que você está tentando construir. Não importa quantas vezes caia, o que importa é quantas vezes você levanta com o coração firme, os olhos limpos e a mente em silêncio. A disciplina não é um castigo, ela é um presente, um caminho de volta para si mesmo. Ela te protege do caos, da dúvida, da culpa. Ela te dá poder, não um poder sobre os outros, mas sobre si mesmo. O poder de escolher, de resistir, de permanecer. E esse poder é raro, é precioso, é sagrado. No fim, os 5 inimigos invisíveis que destroem sua disciplina não são monstros. São distrações sutis, são concessões pequenas, são hábitos que aos poucos te desconectam do seu centro. Mas ao mesmo tempo, cada um deles carrega uma chave. Se você enxergar o conforto como prisão, pode usar o desconforto como ferramenta. Se reconhecer o caos da mente, pode cultivar o silêncio.
Se perceber as influências externas, pode construir seu templo interno. E se encarar o vazio do propósito, pode preenchê-lo com verdade. Nada disso é fácil, mas tudo isso é simples. A disciplina não nasce de um momento de inspiração. Ela nasce de uma decisão repetida todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando. Especialmente quando ninguém está olhando. Porque é nesse silêncio, longe das câmeras, longe dos aplausos, que a verdadeira força é construída. Você já tem tudo o que precisa. Não falta mais conhecimento. Falta decisão. E a decisão é sua.